Efésios, estudo de número 13. Efésios capítulo 2, de 11 a 13. Efésios 2, de 11 a 13. Vamos ler juntos. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por longos urnas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Que texto maravilhoso! Que texto maravilhoso! Paulo está falando dos judaizantes para a igreja em Éfeso, na Ásia Menor. Porque os judaizantes, a circuncisão do prepúcio, a circuncisão da carne, era uma aliança desde Abraão. Então, por séculos e séculos, os judeus faziam isso e eles queriam que aquilo que fazia deles o povo de Deus. Então, todo judeu teria que ser circuncidado ao 8º dia. A circuncisão era algo muito precioso para eles. Só que se tornou religião. O homem fazendo para ser de Deus. Cristianismo é Cristo fazendo para sermos dele. Os judeus estavam fora da casinha. E aqui ele fala, chamados de circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por muçulmana. Paulo está falando diretamente dos judaizantes aqui, né? E ele fala, olha, antes vocês eram considerados incircuncisos, vocês não eram do povo de Deus, vocês não pertenciam à família de Deus, como nós pertencemos. Arrogantemente eles falavam, não é? Havia uma mentalidade errônea nos judeus. E Paulo ele corrige muito, a Bíblia ela corrige, esclarece. Em Romanos fala que não é a circuncisão da carne, mas a circuncisão do coração, do espírito. Filipenses fala sobre esses que são do espírito, não é da carne, que gloria no Senhor. É diferente. Irmãos, verdadeiro cristianismo é claro, não tem confusão. Muitos não conhecem, mas quando você começa a ver que um monte de coisas que você acreditava e falava antigamente não vale nada. Cada vez mais eu vejo a diferença enorme entre o que é e o que não é salvo, cristão, regenerado. Então nessa igreja não dá para disfarçar. Você pode fingir de santo maravilhoso aqui, mas vai ser possível ver se você é ou não é um novo nascido. Dá para ver. Dá para sentir o Espírito. Temos comunhão no Espírito. É diferente. Aí ele fala assim, versículo 11. Portanto, o que é o portanto? É um advérbio conectivo, que conecta, que liga tudo que foi dito anteriormente. Quando você vê aqui, portanto, você não pode esquecer do que foi dito até agora. Então, por conseguinte, porém, vai agora, escuta, tá? Por isso, liga
Ela liga o que foi dito e o que vai ser dito. Tá bom? É um advérbio conectivo que leva automaticamente os leitores a relembrar do que foi dito. Por essa razão, ou por conseguinte, são sinônimos da palavra portanto. Por esta razão. Por esta razão. Aí vem depois as coisas aí, né? São tantas coisas preciosas que foram ditas antes deste portanto. E nós precisamos aprender a relembrar. Quando você não tem o que fazer na sua casa, não fica no celular e não fica em outras coisas, não. Pega a sua Bíblia e começa a folhear, relembrar. Eu gosto muito de fazer isso, relembrar. Relembra. Vai lá. Porque isso vai mudar a sua vida. Nós vamos ver o estudo de hoje, a razão do porquê Deus manda lembrar do passado, daquilo que Deus fez. O texto de hoje é uma pequena lembrança sobre quem éramos, onde estávamos e o que Deus fez conosco em Cristo Jesus. Olha lá, nós estávamos como? Sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A maioria está assim. A maioria que não está em Cristo está sem Deus, sem esperança, perdidão. E muitos dentro da igreja. É impressionante. Aí, por isso que fala, portanto, vírgula, lembrai-vos. Que palavra, que doçura, que ensino. O Espírito Santo é maravilhoso. Fala coisas tremendas. Fala, olha, então, seguinte, lembra. Esse lembrai-vos no grego está no imperativo. É um ato contínuo. E você é o sujeito ativo. Você tem que lembrar daquilo que Deus fez. Você não pode ser aquele crente que ouve aqui, sai por aqui, esqueceu e está no mundão. Amanhã ele assim, vai para o conto, ouviu, saiu da porta, pronto, esqueceu tudo. Não. Eu gosto que na segunda-feira vocês estão relembrando a palavra do Senhor. Isso é precioso demais. Isso é bíblico. A Bíblia é bom, a Bíblia fala, lembrai-vos é ordem. Você tem que lembrar daquilo que Deus falou com você, daquilo que Deus fez com você, para você. Você tem que relembrar. Lembrar é uma obrigação tua, continuamente. É o que a Bíblia está ensinando aqui, né? É mais do que, lembrei. É mesmo, lembrei, agora lembrei. Não. É você ir lá e buscar e retirar. É uma ação concreta. Lembrei, agora lembrei. Não. É você buscar, encontrar, tirar, trazer para você a sua memória. O que Deus falou, o que Deus fez. Tá bom? É isso que vai fazer de você um cristão dinâmico, cheio de louvor, cheio de gratidão e cheio de amor. É possível, então, o crente passar muitos anos dentro de uma igreja e com os anos ele perder o brilho, perder a alegria, perder a paz, o entusiasmo e até mesmo esquecer do que Deus fez por ele. Está todo tempo, amados, sentado na igreja, que ele está tudo tão acomodado, tudo caiu na rotina, tudo mesma coisa. Não é um culto, é ele. Um crente. É possível um crente ser um crente morno, acomodado, que ele esqueceu porque ele não praticou. Lembrai-vos. A Bíblia fala, lembrai-vos, e ele esqueceu de lembrar. Ele ficou um crentão tosco. Cristo
nos chama a uma vida dinâmica, cheia de louvor. E esse texto de hoje é um convite para uma vida de louvor, uma vida de gratidão, com um objetivo de fazer você cessar com a sua murmuração. O crente que murmura, que reclama, que está sempre desgostoso, sempre de mal, é crente que não sabe o que Deus fez. A ingratidão começa a transparecer na vida daquele que esquece Deus, a obra de Deus, as bênçãos de Deus. Quando você lembra, você começa a ter uma vida de louvor. E o estudo de hoje tem esse objetivo: parar de reclamar e começar a louvar. Vamos examinar a nossa vida diária. Na sua vida, tem mais louvor ou mais murmuração? Seja franco. Mais louvor ou mais reclamação? Pode falar. Está com vergonha? Murmuração, segundo o dicionário, é o antônimo. Não é antônimo, tá? Antônimo é o contrário em português. É o contrário de murmuração. Louvor, o contrário, murmuração. Maledicência, depreciação, murmuração. Quando Deus manda que lembremos das bênçãos recebidas, Ele deseja que nós cessemos, paremos de murmurar. 1 Coríntios 10, um dos pecados que deixou o povo fora da terra de Canaã foi a murmuração. Deus ouve a murmuração. Ouviu quando Arão e Miriam murmuraram contra Moisés. Deus ouve a murmuração do crente dentro da casa dele, ou no trânsito, ou em qualquer lugar. Deus escuta. Graças a Deus, estamos em tempos difíceis, de provas, tribulações, e é nesse tempo que nós podemos aprender a louvar a Deus, não murmurar. Pastor, ouve muito mais crentes murmurando do que crentes louvando, sabia? A falta de lembrar o que Deus fez lá naquela cruz por nós, frequentemente nos leva a murmurar. O crucificado não é murmurador. A vida do cristão é cheia de louvores, porque ele não esquece de quem ele era e do que Cristo fez por ele naquela cruz. Quando fala que nós não éramos povo de Deus, éramos gentios, incircuncisos, pagãos, e éramos mesmos. A gente estava longe de Deus, perdido neste mundo. Não era do povo de Deus. Hoje nós somos. É maravilhoso isso. Eu não troco isso por nada. Éramos não povo de Deus. No hebraico é a palavra lo-ami. O livro de Oséias fala sobre isso. O povo estava tanto em pecado de idolatria que Deus se entristeceu e falou: vocês não são mais meu povo. E quando Deus entrega, meu Deus do céu, quando Deus tira a mão, quando Deus se afasta, o maligno devora. O homem não pode brincar com Deus, porque quando Deus virar as costas, entregar, soltar, isso aí
vai ser estraçalhado. Romanos tem a expressão: Deus nos entregou. Misericórdia, misericórdia. Mas, como mudou nossa vida, nós não éramos povo, mas hoje nós somos povo de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vamos ler juntos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Uma coisa linda, é tremendo, louvo a Deus, porque Ele nos adotou em sua família. Efésios 1,5 fala que em Cristo fomos adotados. E Efésios 2,19 diz assim: 2,19, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Quando você pula de alegria, aleluia. Nós não somos órfãos, não nos deixarem órfãos. João 14, o Senhor fala, né? Ele fala do Pai. Oh, ser cristão é bom demais. É nunca mais ser órfão. Eu sei o que é ser órfão, e eu sei o que é nunca mais poder ser órfão. É uma diferença tremenda. Eu louvo a Deus. Eu tenho um Pai eterno. Nunca serei órfão. Lembrai-vos, tá bom? Lembrai-vos do que Cristo fez por você naquela cruz. O capítulo 1 de Efésios mostra tanta coisa maravilhosa. Tá bom? É que nós não temos tempo, vou correr aqui. Aí fala assim, esse trecho de hoje, o texto de hoje: naquele tempo, que fala? Estáveis sem Cristo. Quando eu estava fazendo esse estudo, e destaquei esse trecho, de repente me deu um choque, um baque. Pode estar sem Cristo é tremer na base. Que isso, gente? Eu pude ver como Cristo é precioso para mim. E quando eu li que naquela época eu estava sem Cristo, isso me impactou demais. Já pensou, Ana Paula? A partir de agora você, todo mundo aqui não tem mais Cristo, pode ir embora. Para onde iremos? O que vai ser de nós sem Cristo? É chocante. Não dá nem para pensar, nem imaginar. Mas meu coração pula de alegria, porque agora estou em Cristo e Cristo está comigo. Eu tenho Cristo. Nós não temos muita coisa, mas eu tenho Cristo. É tudo. Ele é nossa alegria, nossa vida, nossa paz, nosso tudo. Só o fato de nós termos Cristo hoje é motivo tudo suficiente para termos uma vida de louvor, não murmuração. Diga amém? Amém. Porque quem tem Cristo, viva com Cristo, tem motivo suficiente para viver em louvor. Você já
já louvou por essa tamanha bênção? Ter Cristo, estar com Cristo, vivendo em Cristo e ter Cristo vivendo em você. Você já louvou a Deus por isso? Louve o Senhor, nosso Deus, todos os dias por ter Cristo. Ele nos deu Cristo. Isso faz toda a diferença e fará toda a diferença lá e por toda a eternidade. Não é pouca coisa. Deus nos deu Jesus Cristo. Não é pouca coisa. Tem crente buscando tantas coisas aí. Ele precisa de Cristo. Passei 30 anos numa igreja pequenininha no céu. Sabe que eles vão conversar sobre a igreja? Ou vai falar de Cristo? De Cristo. Ninguém vai se sentir pequenininho porque era de uma igreja pequenininha. É Cristo. Cristo vai igualar tudo. É tudo. Nós podemos ver, depois desse trecho de hoje, texto de hoje, sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo. É por isso que a gente vê tantas calamidades. De jovens sendo mortos, crianças sendo mortas, velhos sendo mortos violentamente, gente atirando na rua. Sem Deus no mundo é calamidade, mundo perverso, mundo tenebroso, mundo onde o diabo atua. Sem Deus no mundo é tristeza, é trevas, é derrotas, é infelicidade, é morte. E nós éramos assim. Que bênção termos sido trazidos por Deus até Jesus Cristo. Tem tanto crente murmurando quando deveria agradecer a Deus por Jesus Cristo. Aí depois esse texto também tem um trecho que fala: fustes, o quê? Fustes aproximados pelo sangue de Cristo. Quando fala sangue de Cristo, você lembra do quê? Da cruz. A cruz. A Bíblia está cheia de cruz. O livro de Romanos fala muito de cruz. Eu pego um lápis de cor vermelha e faço uma cruz onde toda vez que aparece um versículo que fala sobre a cruz, ainda que muitas vezes indiretamente, mas vejo a cruz ali. Pela cruz, pelo sangue da cruz, Deus nos aproximou de Deus, nos resgatou para Deus, nos reconciliou com Deus, nos justificou para Deus. Agora veja bem, é o crente que aceita Deus? Levanta a mão. Quem quer aceitar Jesus? Levanta a mão. Ninguém quer aceitar Jesus? Levanta a mão, meu irmão. Vamos, fica de pé, aceita Jesus. É isso? Não. Nós é que precisamos ser aceitos. E fomos aceitos por Deus em Cristo Jesus. Agora, o que nós temos que entender biblicamente, Valtinho, é que muitas pessoas não estudam lá profundamente no grego. Lá coloca se é sujeito ativo ou sujeito passivo. Quando fala, lembrai-nos, nós somos sujeitos ativos. Mas agora, aqui, fostes aproximados, nós somos sujeito passivo. Não fomos nós que nos aproximamos. Nós fomos aproximados. Deus nos aproximou. É diferente. E como Ele nos aproximou? Pelo sangue da cruz. Porque esse sangue nos justificou, nos reconciliou com Deus, nos fez ter paz com Deus. Romanos fala sobre isso. Fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Por isso, então, enquanto nós não conhecemos esse sangue, essa obra da cruz,
Enquanto a igreja não pregar essa maravilhosa mensagem, os crentes não sabem o que é ser aproximado. Vocês não fazem ideia da preciosidade da obra da cruz perante os olhos de Deus e para nós. Totalmente essencial. Eu gosto, por exemplo, não precisa abrir, mas João 15,16. Jesus fala assim: não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, Ele que escolheu a vós outros. Eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Mas Jesus fala claro, não foi você. Filho. Agora tem muito crente que acha que é ele, né? É ele que não diz, ele que vai para a igreja, ele que é do louvor, ele que é isso, que é ele. E se ele sair da igreja, a igreja fala, fecha. O que tem de crente pensando assim, vocês não fazem ideia. João 6,44. João 6,44. Olha o que Jesus fala. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Mas eu quero ir para Deus, eu quero ir para Jesus. Eu vou, custe custar, eu dou um jeito, eu consigo. É isso que a Bíblia fala? Não. Mas eu tenho raça. Com chuva sem chuva, eu vou para a igreja, eu vou para Deus, eu consigo. Quantos religiosos se esforçam para ir para Deus? A maioria são esforçados, mas só chega Jesus se o Pai o trouxer. Não depende de nós. Eu gosto do cristianismo, porque não bota o homem lá no pedestal. Não dá a oportunidade de falar, nossa, que homem de Deus, queria ser igual a ele. Não. É merda como qualquer outro. Eu falei uma palavra, né? Meu nome não gosta. Unção. Tem gente que acredita, né? A unção do pastor. O pastor tira a paletó. Pronto. E que é isso, minha gente? É Cristo. O Senhor nos atraiu e nos incluiu em sua morte e ressurreição. A cruz foi a maneira de Deus nos levar para Cristo. É ali na cruz que Deus nos incluiu em Cristo. Cristo nos atraiu. É lá. Se você não crê na cruz, na obra da cruz, você está perdido. Está perdido. Se você parar de ouvir a mensagem da cruz, você perde essa visão bíblica do cristianismo e da salvação. Ninguém pode se aproximar sem o sangue da cruz. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, interesse para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Só vai estar lá na presença de Deus aquele que foi coberto, lavado, purificado, justificado com o sangue de Cristo. Única maneira. Deus é santo. Nós não somos por natureza. Se Cristo não nos cobriu com sua justiça e seu sangue, nenhum vai poder comparecer perante Deus. Ninguém tem mérito ou santidade suficiente para ir para Deus. Todo mundo 100% depende do sangue de Cristo. Eu louvo pelo derramamento do sangue na cruz do Calvário. Por ali, Jesus abriu um novo e vivo caminho até Deus.
Eu louvo pelo sacrifício da cruz. Louvo. Quando você conhece verdadeiramente o que houve naquela cruz, você exalta o Senhor Jesus. Você fala do Senhor Jesus. Você aponta do Senhor Jesus. Nunca ninguém fez o que ele fez. Ele é insubstituível. É único, é incomparável. Amém. É o resplendor da glória. Aleluia. Você precisa lembrar de quem você é em Cristo Jesus. Nunca se esqueça. Louve o Senhor. Não murmure. Na eternidade futura, nós veremos que realmente foi a graça de Deus que nos salvou. Eu gosto muito dessa carta de Efésios. Está sendo uma bênção para a minha vida. Esse texto mostra duas coisas: o estado em que eu vivia e a posição em que eu ocupava antes da cruz. O nosso estado era de depravação, escravidão, perdição, condenação, perdidos. Esse era o nosso estado aos olhos de Deus. A nossa posição éramos de filhos das trevas, filhos da ira, filhos da perdição, filhos do diabo. Eita! Mas eu não era homemzinho assim, não era mais você, era tudo isso que eu estou falando. Mas a cruz mudou nossa posição e o nosso estado. Aleluia! Amém. Não é esse o motivo de louvor? Bem? Ser cristão, estar em Cristo, ter Cristo é motivo suficiente de louvor. Comece a ter uma vida de louvor por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Murmuração é, escuta, com frequência, um sinal de perdição ou de um vazio espiritual, e aparentemente é o principal sintoma que revela que algo maior está faltando à sua vida, por isso está sempre reclamando. Só quem não tem Cristo vive reclamando. Falta, vazio. Cristo precisa ser formado em você. Você tem que estar cheio de Cristo. Senão você dá lugar para a murmuração. O louvor está relacionado com aqueles que experimentam libertação e é frequentemente um sinal de salvação e de comunhão espiritual. Louvor e murmuração, totalmente o contrário. Murmuração tende mais para perdição e louvor para salvação. Murmuração é sinal de vazio de Cristo. E louvor é sinal de cheio de Cristo. Louvar é talvez a principal característica de que algo maior, ou seja, Cristo ocupou o vazio que um dia você teve nessa vida. Cristo é o motivo principal de uma vida cheia de louvor. Então, a partir de hoje, irmãos, murmuração não. Louvor, sim. Amém? Amém? Vamos orar.